Senhor. Amém. Irmãos, quero agradecer ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua graça e pela sua rica misericórdia, que concede a oportunidade de nós estarmos aqui. Quero louvar o Senhor Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, para nós adorarmos o nosso Deus e glorificá-lo e agradecê-lo na beleza da tua santidade. Quero agradecer ao pastor Kiyoshi. Muito obrigado, pastor, pela confiança, pelo convite de nós estarmos para ministrar a palavra do Senhor nessa tarde, culto missionário, onde, pode ter certeza, meus amados irmãos, é um culto que o Senhor tem seus olhos sobre ele. O Senhor tem os seus olhos sobre os cultos missionários. É um culto que nós podemos dizer, talvez possa surpreender você o que eu vou dizer, mas é um culto que nós vemos milagres também. Culto que nós vemos a operação de Deus também. Nós vemos o Senhor também operar no culto de missões. Também trago a saudação do nosso pastor Haroldo, nosso pastor presidente. Também trago a saudação da congregação local, qual nós estamos servindo ali na congregação de Chile. Os amados irmãos recebem, amém? Amém. Também ontem nós tivemos a oportunidade de ter o congresso das nossas amadas irmãs, do círculo de oração, 7º aniversário, e nós estivemos ali. E também agradecer a nossas amadas irmãs que estiveram ali também junto, glorificando a Deus. Foi um culto diferente. Foi um culto diferente, onde todos realmente cultuaram a Deus, glorificaram o Senhor ontem. A presença do Senhor muito forte sobre nós. E o Deus que operou ontem lá, está operando aqui também. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que vocês abram vossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 2. Nós vamos usar esse texto como base para a ministração da palavra nessa noite. 2 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler o verso de número 19. 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 19, como texto base para aquilo que nós vamos estar ministrando nessa noite aos amados irmãos. Vocês acharam 2 Pedro, capítulo 2, e verso 19, que diz assim: prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Amém? Então aqui, quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, e aqui nós temos no capítulo 2 o subtema que fala dos falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, falsos ensinadores. Então aqui ele vai falar nesse capítulo que eles estavam ensinando essas coisas, mas nem mesmo eles conseguiam se livrar dessas coisas. Então vocês leram o texto que nós lemos. Então eles ensinavam o ensinamento, mas nem eles estavam libertos, livres daquilo que estava sobre eles. E eles ensinavam isso, mas eles também estavam na mesma condição. Então esses falsos mestres, então nem mesmo eles podiam se ajudar a eles mesmos. E como poderiam então ajudar os outros? Quando nós lemos esse texto, ele vai usar a palavra escravos da corrupção. Quando se fala de corrupção, o que vem em sua mente? Política, não é? Quando se fala de corrupção, o que vem em sua mente? Política. Primeira coisa, quando se fala de corrupção, nós vamos então já para a área da política. É uma área que nós vemos que há muita corrupção. E o que é corrupção? É deixar o seu caráter, é vender o seu caráter,
é deixar o seu caráter, deixar que algo corrompa o seu caráter. Então, a corrupção é algo que domina essa pessoa, algo mais forte domina. Então, aquilo que domina o homem, ele se torna escravo daquilo que o domina. Por quê? Porque aquilo que é mais forte está o dominando. Então, aqui o apóstolo está falando que tudo aquilo que domina o homem, ele se torna o quê? Escravo. E por quê? Porque ele é vencido. Então, as pessoas são vencidas com alguns vícios também. Então, tudo aquilo que está dominando, ele se torna escravo daquilo. Então, aqui por isso que fala. Então, a pessoa, ele se torna escravo, por quê? Porque ele deixa a corrupção o dominar. Ele não consegue vencer. Algo mais forte o domina. Ele não consegue dizer não. Então, o apóstolo Pedro está dizendo isso para nós. Então, aquilo que domina o homem, ele se torna escravo. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Então, nessa introdução, nós vamos hoje falar sobre isso. E eu quero dar um tema para a mensagem nessa noite. O tema é o libertador. Aleluia. Vocês podem repetir comigo? O libertador? 1, 2, 3. O libertador. Amém? E quem é o libertador? Aleluia. Nós sabemos que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou falar nessa noite do libertador chamado Jesus Cristo. Aleluia. Ele então vai nos libertar dessas coisas que são mais fortes do que nós. Quando o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele estava perseguindo a igreja, e quando o Senhor se revela a ele, ele fala assim: Paulo, Saulo, é duro você lutar com uma coisa que é mais forte que você. Então, por quê? Ele estava lutando contra os grilhões, e ele falou: é duro você lutar contra os grilhões. Significa, é duro você lutar com uma coisa que é mais forte que você, e você não pode vencer. Então, quando ele começa então a perseguição ali contra a igreja, ele estava então lutando com uma coisa mais forte do que. E aqui a palavra libertar significa livrar e salvar. Então Jesus Cristo, sendo libertador, ele veio livrar e salvar. Do quê? Do pecado, da doença, da morte, do medo, da angústia. Ele veio nos libertar dessas coisas que dominavam o homem, que escravizavam o homem. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, o nosso libertador operando poderosamente aqui. Aleluia! Eu estou falando de Jesus Cristo. Aleluia! O nosso libertador. Aleluia! Quando nós vamos para o capítulo 8 do Evangelho de João, começando no verso 31 até o verso 36, ele diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como que tu dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Verso 36. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glória a Deus! Jesus tem poder para libertar. Jesus tem poder para fazer essa obra. Nesses versículos que nós lemos, nós vamos tirar aqui três
três partes desse versículo da obra que ele veio fazer. Começando primeiro, tirar da prisão. Quando Jesus veio, ele veio para libertar nós de nossas prisões. Nós estávamos presos, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, não conseguimos ficar livres dele, nem mesmo com sangue de animais não conseguimos ficar livres, nós estávamos presos. Então o verso 36 diz: se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Filho libertou, está liberto, aleluia. Se o Filho libertou, está livre, aleluia. Primeiro, então, ele veio tirar da prisão. Nós estávamos presos, aleluia, mas o Senhor veio nos livrar. E também ele veio nos livrar da sujeição. Sujeição do quê? Da lei. Quando nós vamos para Romanos, para o capítulo 6 e o verso, Romanos capítulo 7 e o verso de número 6, eu quero ler para vocês. Mas o capítulo vai falar da lei e da graça. Olha o que diz Romanos 7, verso 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Veja que até o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles falaram sobre isso. Então, quando Pedro, ele está na assembleia da congregação para decidir se os judeus e os gentios ia continuar fazendo a circuncisão ou parar, ele fala ali, Pedro dá uma dura neles: olha, como que vocês querem pôr uma coisa, um jugo sobre eles que nem nossos pais puderam suportar? Não, nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Veja, e agora, antes nos prendia. Quando o Filho de Deus se manifestou, ele veio trazer salvação aos homens, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio nos livrar da prisão, daquilo que nos prendia, as coisas dessa vida que estavam nos prendendo. E aqui o povo estava na vida da sujeição da lei, nem eles mesmos conseguiam se libertar, mesmo com a lei não conseguia. Mas Jesus veio nos libertar da lei, para que agora podemos andar em novidade de espírito, aleluia, não mais na velhice da letra. Isso é muito sério. Sabe que tem muitas pessoas que estão presas à religião, irmãos. Religião é um problema. Pessoas estão presas. Jesus não é religião, Jesus é vida, aleluia. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, ele não recebe religião, ele recebe vida. A vida de Cristo entra nele, aleluia, aleluia. E essa sujeição acaba, irmão. Essa escravidão da lei acaba, aquele jugo opressor. A pessoa não podia dar um passo ali, não podia desprender o seu animal, que era julgado, irmão, e sem misericórdia. Terceiro, da escravidão. Do que? Do pecado, veja. Porque aquele que o domina, ele é escravo. Então quem nos dominava? O pecado, irmão. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, verdadeiramente o Filho se libertou. Aleluia! Verdadeiramente você é livre, meu irmão, porque Cristo te libertou. Verso 34 do João 8, verso 34. Ele nos livrou do quê? Dessa escravidão do pecado. O homem estava escravizado pelo pecado. O pecado dominava nós. Nós não conseguimos vencer. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, aleluia! Porque Jesus Cristo andou por essa terra aqui, irmão, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, aleluia! Libertando as pessoas, chegando ali, ajudando aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas, aleluia! Chegando ali, ajudando elas, aleluia! Que ninguém podia fazer. Salmo 146 e verso 7. Ele sustenta causas dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. Você estava encarcerado.
Ele estava encarcerado. Nós já fomos libertos. Aleluia! Ele chegou ali, libertou da prisão, ele quebrou aquelas cadeias, ele tirou aquelas correntes. Aleluia! E nós fomos libertos. Aleluia! Satanás perdeu você no dia que você aceitou Jesus. O poder dele foi quebrado sobre a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e o verso 14 ao 23, o verso 23 diz assim: o espírito maligno ali ele dominava a vida de Saul. E quando Davi chegava ali, que ele foi trazido até a presença do rei, o Davi ele pegava a harpa e começava a tocar. E quando ele tocava, aquele espírito mau se afastava do rei. Mas libertava? Não. Só afastava. Vocês estão entendendo que há poder no louvor? O poder do louvor afasta os espíritos maus. Aleluia! Quebra as cadeias do diabo. Aleluia! Há poder no louvor, irmão. Aleluia! O louvor que tem a palavra de Deus. Então, Davi tocava a harpa e aquele espírito que estava oprimindo o rei se afastava. Mas libertar só no Novo Testamento. Aleluia! Através de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Imagina a ansiedade de Jesus de sair logo. E ele passou a ver aquelas pessoas oprimidas. E ele passou a ver aquelas pessoas. Talvez ele passou, viu aquela pessoa e falou: espera um pouquinho, eu já vou me manifestar já, espera aí. Aleluia. Oh, aleluia, aquele entusiasmo de ele fazer a obra. E eu quero falar desse libertador, das pessoas que ele libertou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós vamos hoje para o livro de Lucas, no capítulo 8, aleluia. Nós vamos falar de uma pessoa que foi libertada, aleluia, glória a Deus. Também essa referência bíblica em Lucas 8, do verso 26 até o 39, também se encontra em Mateus, no capítulo 8, verso 28, também se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20. Esses três evangelhos são evangelhos sinóticos. Então esses três, ele fala aqui dessa mesma passagem que é o endemoniado Geraseno. Eu sou apaixonado por esta passagem, aleluia. Eu me vejo nesse homem, aleluia. Eu vejo a obra que Jesus fez na vida dele, ele fez na minha também. E está fazendo ainda, aleluia. Aleluia, não parou, ele está continuando fazendo, aleluia, glória a Deus. Então, aqui o texto sagrado vai nos falar que Jesus Cristo, ele navegou, pegou o barco e foi para a região dos Gerazenos. E ali o Senhor Jesus Cristo, ele está naquele barco, e quando ele ali encosta o barco na terra, e ele desce do barco, nesse momento que ele faz isso, vem um homem correndo, gritando ali e clamando, e ali então nós vemos que ele começa a clamar, e ali ele começa a filho do Deus vivo, que eu tenho contigo. Então ali Jesus, então, ele pede, ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Então ali, esse homem que veio correndo ao encontro de Jesus, logo que ele desce do barco e coloca o seu pé na terra, Jesus colocou o pé na terra, irmão, ele já veio correndo. Que eu tenho contigo, Filho de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse aqui nos atormentar. Então ali, nós vemos que aí, aquele pessoa que veio gritando, ele estava possesso de um espírito imundo. Mas na verdade, o texto sagrado vai nos falar que ele estava possuído por legiões de demônios. E ali nós vemos que uma pessoa demoniada, ela fica inconsciente, ela não sabe o que está fazendo. Porque aquele homem, ele vivia ali no sepulcro, ele vivia no cemitério, e ele se alimentava e vivia naquela situação, e ficava a noite inteira gritando, ficava ali. E as pessoas daquele lugar tentaram ajudar ele várias vezes, colocando correntes, colocando cadeias, prendendo ele,
mas aquele espírito que estava nele dava aquela força para ele, rompia aquelas algemas, e ele era liberto de novo, e ele ali continuava fazendo aquelas coisas. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava vivendo nessa vida, nessa situação. Agora você para pensar, o tipo de vida que esse homem estava levando, totalmente dominado por aqueles espíritos, e ele andava nu, irmão. Imagina a situação, imagina ali aquela coisa. Então, quando Jesus desce do barco e põe o pé no chão, o texto vai falar no verso 29 de Lucas capítulo 8, que nós vamos ficar em Lucas, nessa passagem aqui, para nós podermos decorrermos. Veja que o verso 29 vai falar das correntes das prisões que prendiam ele. Era um colar que prendia aquele homem, ele rompeu tudo. E quando Jesus desce, eles sabiam quem era Jesus. Eles conheceram. Eles sabiam quem era Jesus. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 13 ao 16, havia ali 7 filhos de Cefa, e era dirigente da congregação. Os filhos dele começaram a fazer exorcismo, começaram a expulsar os espíritos, começaram a ir para as casas fazer essas coisas. Por quê? Porque eles viram Paulo fazendo essas coisas, os 7 filhos de Cefa. Eles entraram numa casa e quiseram exorcizar ali, expulsar um espírito que estava naquela casa, dentro daquela pessoa. Só que o espírito que estava naquela pessoa, ali, e eles clamaram o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Ele falou, a Jesus Cristo, a quem Paulo prega, sai dele. Eles falaram, quiseram fazer o que Paulo fazia, mas eles falaram assim, ao Deus a quem o Paulo prega, sai deles. Aí não funcionou. Eles falaram, sai em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. O espírito que estava naquele homem falou assim, eu conheço Jesus Cristo e eu sei quem é Paulo. Vós quem sois? E pulou em cima deles e deu uma surra nele, arrancou a roupa deles, e eles saíram correndo, tudo machucado e ferido. O Espírito sabe se você é de Deus ou não é. Ele sabe, irmão. É por isso que a obra evangelizadora não pode ser brincadeira, não pode de qualquer jeito, não. Você tem que ser crente, aleluia. Você tem que ser crente para evangelizar, você vai passar vergonha que meus filhos de Cefa. E aí, então você veja, irmão, que o mundo espiritual sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe, irmão, quem está levando uma vida crente, séria, compromissada, e é quem está levando de qualquer jeito, irmão, ele sabe. Mas ali você vê então a manifestação, falando, sabendo quem ele era. E quando Jesus então manda eles saírem, fica um silêncio. Aí então Jesus viu que não houve uma manifestação, eles não saíram. Aí Jesus perguntou o nome. Aí ele falou, Legião é o nosso nome. Algum deles que estava ali se manifestou e disse, somos uma legião. Então Jesus estava identificando quem estava ali, quem estava por trás ali. Então não se tratava só de um, se tratava de uma legião. Aí Jesus, então, aqui nessa passagem, por isso que perguntou o nome, para identificar, porque ninguém tinha se manifestado. É como assim, eles ficaram neutros, todos eles dentro daquele homem ficaram neutros. Por que ele está falando? Está falando com você, não é comigo não, está falando com você. Sabe? Então aí Jesus, qual o nome? Legião. Agora eu sei como eu vou tratar essa situação. Agora eu sei como eu vou tratar essa causa agora. Aí eles não sabiam que não podia ficar mais, e eles falaram assim, olha, não manda nós para o abismo, manda nós para entrar naqueles porcos. Jesus só disse assim, ide, e entrar. A Bíblia fala que aproximadamente 2.000 porcos caíram naquele abismo. Você imagina. Agora, aqueles demônios, o que são demônios? São espíritos sem corpos. Você sabia que para um espírito habitar nesse mundo, ele precisa de um corpo, igreja? Por que Jesus teve que se tornar homem? Para que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, pudesse usar ele aqui. Isso aqui não é a natureza deles, irmão. Infelizmente, o homem emprestou o seu corpo. Então você vê que tem forças ocultas
operando no sobrenatural para a destruição das pessoas, mas a igreja está operando no sobrenatural para a edificação das pessoas. É diferente. O ser humano está emprestando o seu corpo para demônios, por trocas, por presentes, por valores. Então aqui agora, eu não quero ir para o abismo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 9, ali vai falar do abismo. Quando Deus envia um anjo, porque ali já começou a tribulação, Ele envia um anjo ali, e esse anjo ele vai lá no abismo, e ele tem uma chave, ele abre a porta daquele abismo. É como se fosse um grande caldeirão, e eles estavam presos, e ali aberto aquelas cadeias, e se abrem, e eles se saem, e se torna uma grande nuvem extensa. Uma nuvem, ele fala como se fosse gafanhoto, pela quantidade, o número deles é enorme. E quando ali o anjo vai e liberta aquele espírito mau, sai daquele caldeirão, daquela prisão, e eles começam então a vir pela terra, ele começa a atormentar os homens. Veja o texto sagrado, que o alvo ali não é a verdura, não é a vegetação, é o homem. O verso 5, veja, é o homem. Ele não danifica a erva, nem a verdura, nem a vegetação. O alvo desses gafanhotos, que são os demônios, são as pessoas, irmãos. Então veja, eles não queriam voltar para lá. Preferia ficar aquele multidão naquele homem do que ir para lá. Um lugar terrível. Eles não queriam voltar para lá não. Verso 31. Eles não queriam voltar para lá não. Eles não queriam voltar para o abismo não. Então Jesus permitiu. E ali nós vemos então que ele se precipitou no verso 33. Agora, aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram contar essas coisas na cidade e nos campos. Aquelas pessoas viram aquele homem, viram tudo o que aconteceu. Talvez ele deu um grande grito quando aqueles demônios saíram dele. Viu aquele homem, viram aqueles porcos todos caídos. Eles ficaram apavorados, e eles correram na cidade e nos campos e começou a falar o que aconteceu. Aí o povo veio para saber o que estava acontecendo ali. E quando eles voltam, oh, aleluia, oh, glória a Deus, o homem está vestido, o homem está com o cabelo pintado, está com o cabelo penteado, o homem está com a veste, o homem está conversando, o homem está dialogando, o homem está em pleno juízo e consciência. Aleluia. E aquele homem sentado ali aos pés do Senhor, começa a imaginar ele sentado, Jesus de pé, ele sentado, ali vestido, trataram bem dele. Aí quando a multidão vem, viram que aquele que estava agora vestido em perfeito juízo, verso 35, assentado aos pés do Senhor Jesus, temeram, igreja. Era para eles dar glória, aleluia. Era para ficar contente, porque aquele homem perturbava eles, tirava a paz deles, tirava o sossego deles, e ali, não, agora que o homem perfeito juízo, acabou o problema, acabou a situação, está em pleno juízo, conversando, dialogando, que eles temeram, e ver o homem de perto. Eles que estavam mais contentes com o homem preso. É como se fosse uma diversão virem fazer aquelas coisas. E o texto sagrado fala que ele pegava pedras e ficava assim cortando, tentando tirar uma escravidão terrível. Ai, de fácil, rebanto de fácil. O libertador pegou ali, aleluia. Oh, aleluia, ele colocou o pé naquela terra. Ele já viu, ela vai acabar a nossa festa aqui. Chegou Jesus, ele vai acabar com a nossa festa aqui, ele vai acabar e tentar, mas não teve jeito. Agora eu pergunto para você, por que Jesus foi lá no Gadara? Ele foi por causa desse homem. Ele não fez mais nada lá, igreja, ele não fez mais nada. Ele foi por causa desse homem. Olha o amor de Deus por uma alma, aleluia. Ele sabia que esse homem estava preso, estava nessa vida. E aí ele falou, vou acabar com esse
diabo aqui, eu vou acabar com essa festa aqui, aleluia. Jesus chegou ali, deu um tapa naquele demônio, mandou eles embora, libertou aquele homem, aleluia. Oh, aleluia, Jesus ainda liberta a igreja, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus foi para Gadara só por causa dele. Oh, aleluia. Agora, oh, sou um pouco escandaloso para falar, meu Deus. E agora, liberto, ali pelo juízo. E agora Jesus só fez isso. Virou e entrou no barco. Ele veio correndo. Jesus, deixa eu seguir o Senhor. Deixa eu estar com... Se tornou um seguidor. O que é um seguidor de Jesus? Um discípulo. Na hora. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmão, nós temos que entender isso aí. Ele é perdoado, ele é salvo, ele é liberto. Ele já é um discípulo, claro que é uma preparação. Mas ele vai se tornar sempre um seguidor de Jesus. Na hora se tornou um seguidor de Jesus. Um discípulo. É a primeira vez que eu vejo Jesus falar não. Mas por que ele respondeu não para ele? O Evangelho de Mateus fala que foi não. Mas Jesus falou para ele: olha, não. Mas por que Jesus falou não? Porque Jesus estava rejeitando ele? Não. Eu tenho planos para você. Agora, você está lindo, está bonito, vestido, você vai lá na sua casa visitar sua mãe, visitar os seus parentes, visitar os seus, e vai contar para eles a grandeza que Deus fez na sua vida. Oh, aleluia! Fez dele um missionário. Aleluia! Oh, glória a Deus! E ele vai, irmão! Imagina o sorriso dele, ele pulando, alegre, e ele entrando na cidade, e o pessoal, olha lá, ele está aqui, começou a correr dele. Ô, pessoal, calma, está tudo bem. Jesus me visitou, me libertou. Olha aqui, eu estou vestido, eu estou pelo juízo, eu vim contar as obras de Deus pela minha vida. Aleluia! Glória a Deus! E ele ali começou a pregar, começou a contar. Acho que deu um abraço na mãe dele, no pai, os irmãos. Oh, e começou a falar da obra. Sabe qual a maior pregação? É o seu testemunho. Essa é a maior pregação. É o seu testemunho. E ele começou a contar o testemunho dele, irmão. E todo mundo conhecia ele. Quando manda ele para Decápolis tinha 10 cidades ao redor ali daquela província. 10 cidades. Imagine visitando as 10 cidades e contando o que Jesus fez. E todo mundo veio. Imagine, a praça ficou cheia para ouvir ele. Vocês lembram de mim? Sabe quem me libertou? Jesus Cristo! Aleluia! Ele começou a pegar, irmão. Quando nós encontrar com ele, ele vai contar tudo isso para nós, como foi. Nós vamos encontrar com ele um dia, ele vai contar tudo para nós como que foi. Aleluia! Ele já está do lado de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então Jesus não permitiu, por quê? Porque Jesus tinha planos para ele. Aleluia. E fez dele um missionário. Vai lá. O que é um missionário, irmão? Missionário é aquele que leva a palavra, irmão, que prega a palavra, que leva o evangelho. Isso é um missionário. Você sabia que você é um missionário disfarçado na fábrica? Você sabia disso? Você é um missionário disfarçado de funcionário lá, irmão. Com aquela roupa ali, ó, mas por dentro é um missionário. Aleluia! E fala do amor de Jesus e conta o que Jesus fez na sua vida. Então, o verso 39, volta para casa e conta com grandes coisas Deus fez por ti. Aleluia! Oh, glória a Deus! E ele foi. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ali então, ele foi anunciando por todas as cidades com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha só, que obra maravilhosa. Olha o amor de Deus pelas almas, olha o amor de Deus por uma pessoa. Jesus foi ali em Gadara só para libertar ele. Só para libertar ele. Aleluia.
E nós encontramos aqui um paralelo. Lembra quando o apóstolo Paulo está em sua viagem? Você lembra que ele tem uma visão do homem da Macedônia? O Espírito Santo impediu ele de ir a alguma cidade, Listra, Derbe, impediu ele de ir. Ele ia para um lugar, o Espírito Santo, não vai. Não vai. E ele não foi. Aí uma noite, ele teve uma visão, apareceu um homem e falou, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele não estava entendendo nada. Mas ele teve a visão. Ele recebeu a revelação. Quem impediu ele? Deus. Vou traduzir, o Espírito Santo. O Espírito do Senhor impediu ele de ir. O Espírito Santo impediu de você ir a algum lugar? Ele sabe o que está fazendo. Talvez você não entenda, mas ele sabe o que está falando para você. Aleluia! Então ele tem aquela visão. E pediu para ele se despertar. Ele se despertou. Ele e Silas, então, começam. Vão ali, então, para aquela região. E quando eles estão indo para aquela região ali, ele encontra quem? Lídia. Ele estava indo ali e encontra aquelas mulheres lavando as roupas nas beiras do rio. E uma delas chamada Lídia. E ela era uma empresária, vendia púrpura. O Senhor abriu o coração dela para entender as Escrituras. E ela creu. Foi batizada. E deu comunhão. Aí, vamos orar? Vamos. Ele estava indo para um lugar de oração. Quando ele estava indo para um lugar de oração, aparece uma jovem gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aí ele ouviu. Paulo ouviu uma vez, está certo. Nós servimos a Deus mesmo, nós somos homens de Deus. Mas só que aquilo ali começou várias vezes. O Espírito Santo deu discernimento dele e falou, não, isso aí não procede de Deus não. Ele repreendeu. E quando ele repreendeu, o Espírito Santo falou, em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia dela. Pá! A moça foi liberta na hora. Pum! Ela caiu liberta. Aleluia! E quando ela foi liberta, aí então perceberam que ela não estava mais devendo mais nada, porque aquele Espírito que estava nela estava dando lucro para os seus senhores. Olha só como Deus faz. Jesus foi até Gadara para libertar ele. Agora o Senhor dá essa visão ao teu servo para ir ali, Filipos, e poder ali libertar aquela jovem que estava possessa. E eles fizeram isso. Só por causa daquela jovem. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as formas do diabo. Aleluia! Glória a Deus! E ele liberta. Eu também vou perguntar para ela como que foi. Aleluia! Glória a Deus! Então, agora, a misericórdia de Deus alcançou eles. E também era melhor, ali nós escrevemos para eles, que agora ele estava em meio aos seus parentes, essa jovem liberta, e aqui agora também essa jovem, a Bíblia não fala se passou a seguir eles, a Bíblia se cala, mas agora, veja, o Senhor Jesus vai ali, e agora o Senhor usa o apóstolo Paulo para ir até aquele lugar para libertar aquela jovem. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a melhor pregação será o seu testemunho. Agora aquela jovem, todo mundo conhecia ela, dando o seu testemunho que Deus fez na vida dela. E aquele homem também contando o que Deus fez. Quando nós vamos aqui agora, o povo temeu o milagre da libertação. O povo temeu mais a sanidade, significa a pessoa estava agora consciente, do que a loucura. A sanidade, a consciência assustou mais ele do que a loucura. É uma inversão de valores aqui. Então a melhor pregação é você falar o que Deus fez na sua vida. Como Ele te salvou, como Ele te libertou, como Ele te resgatou, como Ele te alcançou. Aleluia! Você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra quando você começou a vir para a igreja? Eu estava aqui no Japão, quando o Senhor me alcançou. Só que eu estava vivendo uma fase muito difícil. E eu estava chorando porque eu morava sozinho.
eu tinha me separado e eu estava morando sozinho. E num desses invernos, eu sentei na cama e comecei a chorar. E eu falava assim: Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando isso? E comecei a chorar. Passou uma semana, apareceu uma Bíblia na minha porta. Colocaram uma Bíblia lá. Eu fui embora para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, a minha família tinha se convertido. Estava indo para a igreja, eu não sabia. Só que a minha esposa ficou aqui. E ela estava grávida da minha filha. E eu fui para tentar tirar o visto, para poder voltar. Só que eu não conseguia. Aí ela teve que ir. Quase que não dá tempo, porque não libera mulher grávida, você está, né? Não libera, quase que não libera ela. Mas ela chegou lá. E quando eu cheguei lá, minha família estava indo para a igreja. E eu estava na vida do mundo, bebendo, aquela vida lá, irmão. Aquela vida lá. Bebendo aquelas coisas lá, aquela vida lá. E aí então, eles começam a ir para a igreja e eu começo a acompanhar eles. Mas antes disso, eles começaram a contar testemunho. E eu ficava maravilhado das coisas que eu ouvia. Do testemunho que eles contavam, das coisas de Deus, dos milagres, dos feitos, das obras. Eu ficava curioso e queria saber mais. E eles foram para a igreja, e eu comecei a ir. Era no interior de São Paulo, Piracicaba, numa cidadinha mais esquecidinha, chamada Recreio. Irmão, só tem uma praça, só tem um boliche, só tem uma padaria, só tem uma, você pensava que tem um. E cercada de canavial. E vinha aqueles ônibus que pegavam os boia fria e levava para a igreja. Os bancos todos tortos, cheios de pó, rasgados. Mas, irmãos, era uma alegria naquele ônibus, meu Deus do céu. Eu nunca vi um povo tão alegre. Eu ali, né, eu cantava, ia cantando, voltava cantando. Meu Deus. Aí cheguei na igreja, irmão, aquela alegria, eu parecia crente, comecei a bater palma, comecei a bater palma também, comecei a participar. E o pregador que era para estar naquele dia, ele não foi. Aí foi o outro, que tinha acabado de chegar do Canadá. Irmão, a cidade, fala para você, irmão, é interior mesmo, esquecida, é só canaviar embora, é só canaviar, irmão. É esquecida mesmo. Aí então, ele começa a pregar e chama a gente lá na frente. Eu fui lá na frente. E ele chegou para mim e falou: Deus jogou na tua vida, rapaz. Ignorou, colocou a mão sobre mim, eu caí, irmão. O poder de Deus tomou por mim, eu caí, minha esposa caiu lá. E aí foi um culto lindo. Eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada. Eu falei: teu plano, minha vida, meu Deus. Só que eu comecei a ir para a igreja, irmão. Eu gostei, irmão. Comecei a ir. E foi naquele dia que eu aceitei Jesus. Aleluia! E eu comecei a ir. E os meus amigos que moravam lá, estavam afastados, eu comecei a levar para a igreja, irmão. Começou comigo e eu comecei a participar do coro. Eu ia lá, comecei a ver a minha motivação. Aí eu queria vir, mas só que o visto não saía. Aí o visto, depois que eu me batizei, aí o visto saiu. Depois que eu me batizei nas águas, depois de um mês o visto saiu. E eu vim para o Japão, estou aqui até agora. Aleluia! Vamos ficar de pé, meus irmãos. Estou resumindo aqui, não vou entrar em detalhes da Bíblia que a gente levava, porque não. Né? Jesus é o grande libertador. Talvez você está preso pelo medo, pela timidez, pela vergonha. Aleluia! Ele liberta! Aleluia! Ele quer fazer uma obra linda. Jesus liberta de tudo, irmão. Aleluia! Enfermidade, da doença. Aleluia! Talvez você fala: eu tenho medo. Eu tenho medo de entregar um folheto, a pessoa não pegar, fazer cara feia. Irmão, deixa ele fazer cara feia. Deixa ele fazer cara feia. Cara feia não mata ninguém, não. Fala: olha, eu sou da igreja evangélica aqui de Toyocala. Eu vim convidar você, sua família, para estar conosco no nosso culto. Será a presença de vocês vai nos alegrar muito. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tem uma linha aqui atrás do telefone. Ah, não vou não, estou ocupado. Então vai embora. Não quero não, tá? Aí você vai, se o Barnabé não pegou, vai entregar ali para o João. Irmão, o João não pegou, vai ali para o Tadeu, vai para o Tadeu ali. A Madalena não quer, vai para o João, irmão. Irmão. Boba é ele se não pegou, irmão. Isso aqui é um convite para ir para o céu. O folheto é um convite para ir morar no céu. Fala: olha, esse convite aqui, eu vou te falar o significado dele. Você quer ouvir? Quero. É um convite para você morar no céu. Aleluia! 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 Irmãos, todo ser humano tem um passaporte. E todos os brasileiros, estrangeiros que estão aqui precisou de visto para poder entrar nessa nação. Você precisou de visto.
Sem visto você não entrou aqui. Você tinha um passaporte, mas precisava do visto. Irmãos, todas as pessoas têm passaporte. O que está precisando de ir para o céu é o visto. Mas quem vai carimbar? É você, irmão! É você que vai carimbar. Mas como, pastor? Irmão, você vai chegar nele, ó, Jesus te ama, morreu na cruz por você, ele tem um plano na sua vida, olha, o Evangelho. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu quero. Irmão, você está carimbando o passaporte dele para ir para o céu. O que não foi nos dado? O ministério da reconciliação. Quem reconcilia agora as pessoas a Deus? Somos nós, a igreja. Era Jesus, mas Jesus foi para o céu. Quem faz isso agora? A igreja. Ele nos coloca na função de embaixador. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você é um embaixador. Então, você é um que reconcilia. Então, quando você prega o Evangelho, ele acredita no Evangelho, você está carimbando o passaporte dele, dando para ele o acesso para ir para o céu. Aquele vizinho que mora do seu lado lá, faz quanto tempo você mora lá? 15 anos? Ele está lá ainda. Sabe quando ele vai para o céu? Quando você for lá falar dele, falar de Jesus para ele. Ele vai continuar ali, irmão. Você vai ser arrebatado e vai ficar lá. Ele não sabe que Jesus morreu por ele na cruz. Você precisa falar isso para ele. Você precisa falar daquela pessoa. Deixa ele fazer cara feia, irmão. Cara feia não mata ninguém, não. Eu vou usar um termo aqui, talvez pode até chocar você. Bobe ele. Que está negando ele. Fica você com a palavra, irmão. Irmão. Mas tenha paciência. A Bíblia Sagrada fala assim, ó, tenha paciência com eles, ensina eles, não desiste dele. Jesus não desistiu pelo Gadareno e nem aqui. Não desistiu, não Jesus. As pessoas estão desistindo muito fácil das pessoas. O primeiro não, elas já viram as costas. Não desista dele, aleluia. Comece a orar, comece a falar do amor de Jesus. Fala como Jesus morreu na cruz. Fala por que Jesus morreu na cruz. Ele vai te ouvir. Ele vai perguntar para você. Ele vai te dar atenção. Pode ter certeza. Explica para ele. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Não sei não. Você sabe? Eu sei, vou te contar. Ele morreu por causa de você. Você está brincando. Não, por você que ele acredita em você. Ele morreu por você. Isso é muito amor. Deus não está com raiva de ninguém. Deus não quer prejudicar ninguém. Deus ama as pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Talvez você tenha medo de evangelizar, talvez você tenha pavor, você tenha medo de receber um fora, talvez você tenha medo de a pessoa fazer cara feia. Irmãos, quando você entender que aquela pessoa, ela está presa, ela está escravizada, ela está ali presa naquela lei dela, naquela religião dela. Comecei a evangelizar uma japonesa essa semana, eu entreguei a Bíblia para ele e falei, eu não quero, eu já tenho minha religião, eu já tenho meu Deus. Só que eu sei que ele não quis, porque ele não quis um diálogo, porque ele é preguiçoso, não queria ler a palavra. Eu sei disso, mas eu fiquei. Mas aí eu fui para outra. Ele não quis, entreguei para outra. Ela aceitou. E ela começou a ouvir. Aí começou a perguntar de Jesus para mim. E eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu falei para ela, Jesus ficou no meio. Só que eu falei do meu jeito. Eu uso muito gesto para. Eu não sei falar em amor, mas ela prestava atenção. Ela prestava atenção quando eu falava, porque eu falava com fé. Irmão, você tem que falar com fé, com convicção. Primeiro, pastor, qual o primeiro passo para evangelizar? É você crer que você está salvo, irmão. É primeiro você tem que crer que você está salvo. Você tem que ter convicção da sua salvação. Como você vai pregar salvação para alguém se você nem acredita na salvação? Você tem que ter convicção da salvação. O primeiro passo, você tem que crer que você está salvo. E aí ela dava atenção para mim, ela perguntava as coisas. Eu falava, e essa mão lá, maracá, Irari Migui, Dorobô. Ela, o que é? Mas ele morreu por ele, eu falei para ela. E eu comecei a falar o meu jeito ali para eles. Que um começou a falar mal de Jesus, mas o outro pediu o negar shimasu, casquete. E Jesus, yes. Falei inglês, falei inglês. Ai, irmão, misturei, mas eu falei, irmão. Mas eu falei, irmão, aleluia. Mas eu falei, irmão. E ela creu, aleluia. Ela creu, irmão. Eu usei tudo que eu podia, irmão. Eu busquei não sei de onde, eu busquei, irmão. Na hora eu falava, irmão. Aleluia. E ela entendeu, irmão. E ela tinha medo de Obaqui. Obaquiar. Eu tenho medo, irmão, de Obaqui. Você tem que ver a cara dela para falar de Obaquiar. Não, eu falei, ela tem que ver a cara dela. Eu falei, Obaqui não existe. Eu falei que existe espírito mal, demônio. E expliquei isso para ela. Você acredita que ela ficou mais aliviada? Ela
ser enviado. Aleluia! Fala somente o Evangelho, fala do seu jeito, fala da sua maneira. Esse é meu jeito. É diferente dos irmãos aqui, mas esse é meu jeito. É o meu jeito, irmão. Deixa Deus usar do seu jeito. Aleluia! Não tenha medo, deixa Deus usar do seu jeito. Quando você fala, só fala o Evangelho, fala por que Jesus morreu na cruz, só fala o Evangelho. Quando você fala, o Espírito Santo vai dando agilidade nas palavras, e ela vai gerando vida, é Ele que vai convencer aquele coração. Aleluia! Você tem medo de evangelizar? Você tem medo de tomar um fora? Você tem medo da pessoa virar a cara, a pessoa não pegar o folheto? Esqueça isso. Lembre-se que esse convite, que esse folheto é um convite que vai para o Senhor. E naquele dia ela vai dar graças a Deus, ela vai te abraçar e falar: muito obrigado por você não ter desistido de mim. Eu falei não para você, eu te recuei, eu te recusei, mas você não desistiu de mim. E hoje eu estou aqui no céu porque você não desistiu de mim. Muito obrigado. Quantos abraços vai ter no céu de agradecimento por não ter desistido dele? Muito obrigado, muito obrigado. Quero orar para você. Feche seus olhos, com a permissão do pastor hoje. Está orando para a igreja. Peço a vocês fechar seus olhos, curvarem suas cabeças, estender suas mãos assim para frente. Eu vou orar e interceder por você. E à medida que eu estiver orando por você, você fala amém. Graças a Deus, eu preciso, que assim seja, Senhor. Faça mesmo, me ajuda mesmo. À medida que eu estiver orando, vamos. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, vamos orar todos e vocês vão, à medida que eu tiver, vocês vão falando amém, graças a Deus. Pai soberano, bendito e eterno, digno de receber toda a honra e toda a glória, todo o louvor. O libertador, Ele está libertando, o seu nome é Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa cidade, Ele está aqui nessa igreja, e Ele está aqui no meio desse povo, libertando ainda, salvando e curando. Pai, eu sei que o Senhor tem uma grande obra em tua causa. Eu sei que essa igreja não foi implantada aqui à toa. Essa igreja que vai frutificar, vai começar a ganhar almas. Eu creio que nessa semana almas vão chegar nessa casa. De face de nhondo no bocai, de massube de fácia. Pai eterno, Deus bondoso, Deus justo, todos que aqui ouviram a sua palavra hoje. E eu peço, se eles têm medo, vergonha e timidez, sai agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda timidez, toda vergonha, todo medo, sai agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta, Pai, dessas obras da carne, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Mas derrama agora, Senhor. Eu peço que algo do céu venha sobre eles agora, o espírito de coragem, o espírito de fortaleza, o espírito de poder, de ousadia, de intrepidez, Pai. Venha sobre eles agora, venha sobre nós nessa noite, no nome do Teu Filho Jesus. Nos renova, nos capacita, nos fortalece. Ó Senhor, nos levanta, nos toma pela mão direita, nos encoraja, no nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre, para ordenar a bênção sobre essa casa. Ó Senhor, almas entregando a sua vida a Ti nessa noite. E se alguém está aqui preso em alguma coisa, seja liberta agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, da influência do mundo, do pecado e da carne. Seja livre agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor já te libertou, o Senhor já te livrou, o Senhor já te curou, o Senhor já escreveu seu nome no livro da vida. Olha, faça, olha, abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. No nome do Senhor Jesus.